Se eu respirar aqui, ele cai. Lembra uma vez que a Raíssa deixou cair as coisas? No meio do negócio dos 50 anos, eu acho, que veio lá, que fui. Foi uma vez que a gente se apresentou no grupo. Foi num grupo de louvor que se apresentou. E aquele pau caiu. E caiu, mano. Gente do céu. E ela pegou de conta aquele pau. De novo. Ai, meu Deus. Acontece, né? Acalma minha tempestade. Calma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. É Senhor. Kátia. Aqui, ó. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Não segura muito, né? Devolve a paz que Aumenta a vem minha de fé ti, em ti. Não me deixa. Ali no em ti eu quero descer. Aumenta a minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. O som da sua voz tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Qual é a primeira? Mas ele vai falar, né? Feliz, né? 68. Verdade. Mas eu não sei o que, como é que tá aí. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Para sempre. Boa noite. Que bom que nós podemos estar aqui nessa noite, na casa do Senhor, para podermos louvar, engrandecer ao nome dEle. Que bom que você pode chegar aqui. É propósito de Deus que nós estejamos aqui nessa noite. E também gostaria de saudar as pessoas que nos acompanham em casa também, pelo Facebook da paróquia. Eu sou Guilherme Andrade, sou ministro candidato ao Ministério Pastoral pela ESLB, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E nós falamos aqui da paróquia São Mateus, no bairro Bom Retiro, na Avenida Santos Dumont, número 324, em Joinville. Seja bem-vindo, bem-vinda a esse culto, você que está em casa nos acompanhando. Palavra bíblica, a palavra de saudação para essa noite, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42, que também é o lema da semana, que é uma palavra de Jesus, falando da sua volta, da sua segunda vinda. Ele diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Nós precisamos estar atentos, não e atentas, não no sentido de ficarmos contando o tempo,
e preocupados somente com os sinais da volta de Jesus, mas o vigiar significa vivermos a vontade de Deus, proclamarmos a palavra de Deus, buscarmos a esse Deus e fazermos as boas obras, as quais nós fomos escolhidos já desde a eternidade para executá-las em nome do Senhor. Essa é a nossa vigilância. A nossa vigilância é viver essa vontade de Deus. Enquanto isso, enquanto o noivo não volta, nós vivemos nessa expectativa, nessa esperança. É no nome desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nós estamos aqui nessa noite, reunidos para louvar e engrandecer o nome dEle. Eu convido para que quem puder se coloque de pé. Você em casa também, que se sentir à vontade, pode se colocar em pé. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos pedir para Ele conduzir todo esse momento nessa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu nos trazes aqui. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos reunir como igreja para ouvirmos a Tua palavra. É o Evangelho que cria a igreja, o Evangelho que nos transforma e que nos faz também Te buscar em comunhão e juntos sermos edificados pela Tua palavra. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque Tu falas através de um livro que para muitas pessoas é algo ultrapassado, obsoleto. Mas quando o Espírito Santo bate nessa palavra e ela vem a nós, ela é vida, ela é poder Teu para nos transformar e para nos salvar. Obrigado, Senhor, porque mesmo não merecendo, o Senhor nos aceita, não por nossos próprios méritos, mas pelos de Cristo. Obrigado por Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, aquele que deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna e abundante. Obrigado pelo perdão estendido a nós, perdão que nós também podemos estender às pessoas ao nosso redor, nossos irmãos e irmãs na fé, ao nosso próximo. Senhor, mesmo assim, pedimos que perdoe, Senhor, nossos pecados, sejam eles intencionais ou não, sejam em palavras, ações, contra Ti ou contra nossos semelhantes. Te louvamos pelo perdão, Te louvamos pela graça derramada sobre nós e pedimos que o Senhor faça a Tua vontade no nosso meio, nessa noite, aqui, nesse lugar, nesse templo, mas também nas casas onde essa palavra está indo, seja através das orações, através das leituras, da pregação, dos cânticos de louvor e adoração a Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. A palavra da graça, o anúncio do perdão dos pecados, a palavra do amor e da misericórdia do nosso Deus, se encontra no Salmo 70, versículo 5, onde o salmista diz: quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és meu socorro e meu libertador. Senhor, não te demores. Também nos evangelhos nós encontramos que todos nós somos pessoas pecadoras, somos pobres em espírito. E Deus vem a nós, as pessoas que reconhecem essa pobreza espiritual, que não merecemos essa graça, Ele se manifesta a nós. E aqui o desejo também de que Deus venha ao nosso encontro e nos liberte. E ainda uma esperança para o futuro, quando nós todos estaremos juntos com Ele na eternidade. Então, nosso clamor dentro do nosso coração é: Senhor, não te demores, não te demores. Se nós cremos nessa palavra, eu e você temos o perdão dos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Temos alguns avisos importantes. Os nossos próximos cultos, então, próximo domingo, dia 15, às 19 horas, que é o primeiro turno da eleição, por isso também está colocado o culto só à noite. O culto vai ser transmitido também pelo Facebook. No dia 22, culto às 9 da manhã e também às 19 horas. E no domingo, que é o segundo turno das eleições, somente à noite. Então, nós podemos nos programar, para votar, para exercer a nossa cidadania
e vir à noite também adorar ao Senhor. Também tem uma novidade bem bacana aqui do Ministério Infantil, do culto infantil, da tarde infantil. Um convite para as crianças para o drive-thru de Advento, no último sábado do mês de novembro. Então, 28 de novembro, das 15 às 17 horas, vai estar acontecendo aqui no estacionamento da paróquia. Vai funcionar da seguinte forma. Vai ser feito um amigo secreto diferente. Não vai ser um amigo secreto habitual. Cada criança vai preparar em casa uma surpresa especial. Pode ser um trabalho, pode ser um desenho, né, um cartão ou um enfeite de Natal para presentear outra criança. Então a criança vem aqui, deixa a sua lembrança e pega uma que outra criança fez e deixa a sua. Vai ser uma troca de mensagens de Natal. Muito interessante essa proposta do Ministério Infantil, para que as crianças possam ter também. É interessante receber, nesse tempo que elas estão tão afastadas, longe, não tem o culto infantil esse contato, elas poderem ter, digamos assim, algo escrito por um coleguinha, uma coleguinha de culto infantil, né? Vai ser especial esse momento. Então, vem aqui uma lembrança muito especial para esse tempo de Advento, espera por vocês. Se você tem filho, filha, neto, neta, sobrinho, sobrinha, então pode também estar convidando. Vai ser divulgado também nas redes sociais, mas a gente pode incentivar as nossas crianças a participarem desse drive-thru de Advento. Também sobre drive-thru, nós tivemos ontem à tarde, ou das 11 da manhã às 14 horas, a feijoada missionária, a primeira feijoada missionária do Conselho Missionário. Foi um sucesso. As pessoas trabalharam, né, arduamente ali, servindo a Deus, e foi muito legal, muito bacana ver a alegria do pessoal, a disposição do pessoal. E, mais uma vez, né, o pastor Alexandre falou hoje pela manhã, estão de parabéns, o Conselho Missionário estava muito bom. Repeti várias vezes a feijoada. Se tivesse frio, né, teria comido mais ainda. E, enfim, muitas pessoas elogiaram a feijoada, né? E, além disso, tiveram os docinhos da Jumes, então, os brigadeiros, os beijinhos, né, os docinhos, para estar adoçando e servindo também como uma sobremesa. Lembrando que os recursos arrecadados pelo Conselho Missionário dessa feijoada são para os projetos missionários que a igreja já apoia, que o Conselho e aqui a nossa paróquia São Mateus apoiam, que é o projeto, ou a igreja de Petrolina, lá no Nordeste, no sertão nordestino, e também a missão na França, né, em meio aos universitários. E ainda a arrecadação para o dia de Natal, o dia das crianças de Natal, do Alto da Rua Itajubá, com quem o Conselho Missionário tem um vínculo, uma ligação e trabalha há tempo nessa missão de levar também o amor de Deus a essas crianças. Também gostaria de lembrar a respeito da Assembleia da Paróquia, que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 11, às 19h30, aqui na paróquia. Então, você, como membro, é convidada a estar participando. O pastor Alexandre vai dar uma breve palavra, falando também sobre como foi o último ano, o relatório, né, dele, um pouco, vai comentar. Eu também vou estar aí falando breves palavras a respeito do meu tempo de período prático até aqui, como foi, né, da minha aprovação também, que muitos de vocês já sabem. E, além disso, obviamente, nós vamos expor as finanças da paróquia e também nós vamos estar falando a respeito das reformas, né? Nós temos, como o pastor Alexandre também falou hoje pela manhã, nós temos um patrimônio grande, esse patrimônio precisa ser zelado, cuidado. Então, alguns planejamentos para que a gente possa ir pontualmente consertando ou reformando aquilo que é mais necessário. Então, por isso a importância de vocês estarem juntos nessa assembleia, quarta-feira, 19h30. Também gostaria de lembrar vocês a respeito da atualização dos cadastros da nossa paróquia. Então, se você recebeu uma ligação, né, de alguém aqui da paróquia perguntando alguns dados, não se assuste, não é trote. Não é trote. As pessoas estão
atualizando o cadastro da paróquia, colocando tudo no sistema SAFIG, para que esteja tudo corretamente ali, os batismos, as confirmações, né, os casamentos, enfim. Nós temos 2.500 membros cadastrados, mas tem muita coisa ainda pendente. Então, se você receber uma ligação em casa, você que está em casa e não se assuste, é para essa atualização cadastral. Também, essa atualização pode ser feita via secretaria, vir na secretaria, conversar com a secretária e atualizar os seus dados. Então, lembrando que isso é um fruto do Momento São Mateus, para que a gente possa estar também atualizando o quadro de membros da nossa paróquia. Seriam esses os avisos. E eu gostaria de convidar vocês, então, para continuarmos louvando ao nosso Deus com o hino Quero Louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero louvar-te. Preparando o nosso coração também para receber a palavra de Deus, para receber a sua voz que fala com nós através da palavra, aquietando nossos corações e dizendo que nós estamos prontos para esse momento. Estou pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transforma em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala.
ser te ouvirá. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transforma em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Em reverência a Deus e a sua palavra, quem puder, eu peço que se coloque de pé. Nós vamos ouvir a leitura dos dois textos bíblicos para essa noite. Primeira leitura do Antigo Testamento, o livro do profeta Amós, capítulo 5, versículos 18 a 24. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. E ainda a leitura do Evangelho de Mateus, ali está errado, é Mateus 25, 1 a 13, não 24. Mateus 25, 1 a 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde,
vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia ou nem a hora. Não sabem o dia nem a hora. Vamos orar assim como estamos. Senhor, nós cantamos antes que estamos prontos para que o Senhor fale a nós. Que nós possamos ouvir e acolher as Tuas palavras no coração e que elas gerem transformação pelo poder do Teu Espírito que está no meio de nós e habita em nós. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Olhando para esses dois textos, principalmente o primeiro, ele causa um certo temor, um medo, um desconforto. Nós vamos olhar para as palavras duras que estão ali. Mas eu costumo olhar para Deus, mesmo quando Deus é duro conosco, Ele é um Deus que nos ama e se importa. Que Deus que não diria a verdade para nós, que Deus é esse que não diria a verdade, que não mostraria o caminho da vida, ao invés de nos deixarmos a própria sorte, vivendo uma vida sem Ele, ou sem a influência dEle. E o profeta Amós levanta essa palavra contra o povo de Israel, sobre o dia do Senhor, como sendo um dia de terror. Ele, assim como outros profetas, eles estão levando ao povo de Israel essa sentença de Deus de que os pecados deles seriam julgados e também os pecados das nações ao redor que estavam fazendo o povo de Deus se desviar dos seus propósitos. E essa palavra vem ao povo. É verdade também que muitas passagens do Antigo Testamento trazem profecias de múltipla referência, no sentido de que elas vão se cumprindo ao longo da história. Ela vai ter um final, sempre tudo vai culminar em Jesus Cristo, porque toda a Bíblia aponta para Jesus. Mas durante a história do povo de Israel, a gente pode ver cumprimentos dessa palavra. Quando o povo se desviava, então vinham os inimigos, e tomavam posse do território. Depois teve o exílio na Babilônia e tantas outras invasões que o povo sofreu por conta de se desviar da vontade de Deus. Mas, no final, esse dia do Senhor vai ser o dia, como nós vimos no Novo Testamento também, da volta de Jesus, ou da segunda vinda, como alguns preferem. Mas o certo é que vai haver o dia da manifestação final da justiça de Deus, que no dia do Senhor, o mundo iníquo, ou seja, as pessoas que estão longe e afastadas de Deus serão julgadas e todo o pecado será punido. Todo o pecado vai ser punido. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, não, mas eu queria o Deus de amor, o Deus que mostra o seu amor, a sua misericórdia. Mas Deus, além de ser amoroso, todo amor, Ele também é todo justo. E um Deus que é justo precisa punir o pecado. E Ele é todo santo. E Ele diz para nós, para o seu povo, ao longo da história, sejam santos porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor também. Essa é uma palavra que nós vemos na Bíblia. E parece que o povo hebreu, o povo de Deus, entendeu essa palavra do dia do Senhor como de maneira errada, na verdade. Porque eles se achavam como o povo escolhido de Deus, e de fato eram. Eles receberam a lei, e ao invés de manifestarem a glória de Deus, eles se desviaram dos caminhos de Deus, e se tornaram piores, inclusive, do que as nações que fizeram eles se desviar. E esse é o lamento de Deus em relação ao seu povo, o povo de Deus também conhecido como a sua esposa ou a sua noiva. E esse povo entendia que, independente da fidelidade dele, Deus deveria exaltar a nação de Israel sobre todas as nações,
porque ele era, afinal de contas, o Deus deles e deveria intervir na história. Só que o profeta Amós vem com uma palavra dura. Ele diz que para esses que não cumprem a retidão, que não procuram viver uma vida justa, uma vida de quem de fato conhece a Deus, será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de trevas e não de luz. Haverá escuridão. Então, o povo de Israel, ele vivia uma religiosidade vazia, onde não havia coerência com as suas práticas, não tinham coerência com a sua crença. Tanto é que Deus disse que não iria aceitar as suas ofertas, que as ofertas deles eram detestáveis diante de Deus, porque o seu coração não estava alinhado de acordo com a lei, de acordo com a palavra do Senhor. Eles confessavam com os lábios, mas o coração estava distante do Senhor. E quantas vezes nós também, na caminhada, somos tentados a nos desviarmos dessa palavra de Deus. A sua suposta adoração nada tinha a ver com o que Deus esperava deles na prática, na verdade. Por isso que Israel é chamada de a esposa infiel, muitas vezes. E na segunda leitura que nós ouvimos, então, que é a famosa parábola das 10 virgens, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, Jesus está falando especificamente sobre a sua volta. Esse é o contexto que essa parábola está inserida. Jesus fala abertamente sobre os acontecimentos iminentes que viriam sobre Israel, porque eles haviam rejeitado o Messias, o Filho de Deus que havia sido prometido. E esse juízo veio. Tanto é que, depois da morte de Jesus, ali no ano de 70 mais ou menos, o Império Romano invade Israel, Jerusalém, e derruba o templo e o subjuga. Em um segundo momento, também no capítulo 24, que é para a gente ter um pano de fundo do que está acontecendo, do que Jesus está falando, Jesus fala mais especificamente sobre a hora do seu retorno. Mas aqui é interessante porque ele mesmo não era sabedor da hora. E Deus não revelou, o Deus Pai não revelou a ele qual era a hora. Ele até disse, nem eu, nem os anjos, senão somente o Pai sabe o dia e a hora. Jesus viveu por fé também enquanto esteve aqui na terra, submisso à vontade do Pai. Por isso que não adianta a gente ficar fazendo cálculos, já tentaram fazer isso várias vezes e sempre erraram. E vão errar, porque a própria Bíblia diz que o Senhor virá no dia que ninguém espera. Então ninguém vai ter méritos em acertar quando nosso Senhor vai voltar. E o principal objetivo da advertência de Jesus é que os seus ouvintes vigiem, ou seja, permaneçam atentos aos sinais da vinda dele. Então, a partir dali, Jesus começa a explicar através de parábolas o que viria a acontecer. Então, o foco está, de novo, no vigiar, no viver uma vida reta e justa, lembrando, não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Vivendo a nossa fé, exercendo a nossa cidadania dos céus também, como pessoas salvas, sabendo que nós somos pecadores, somos pessoas pecadoras, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas Deus nos estende o perdão, nos levanta e nos faz seguir na caminhada. Essa sim é uma vida vigilante. E essa é a vida que Deus espera que nós levemos até o fim, para que a porta não seja fechada na nossa cara e Jesus não diga que não nos conheça. Essa é a vontade dele. Isso é maravilhoso porque nós somos incapazes de chegar lá por méritos próprios e ele mesmo promete, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, que ele vai nos levar em segurança até esse lugar e ele vai abrir a porta e ele nos convida para entrarmos e comemorarmos a eternidade com ele, o reino eterno, e entrarmos na festa de casamento do Cordeiro, que é Jesus. Essa parábola, ela é uma história extraída de costumes relacionados ao casamento judaico. Então, tem a ver com o contexto da época. O casamento judeu tinha duas fases.
Na primeira fase, o noivo ia à casa da noiva para buscar a sua prometida e cumprir as cerimônias religiosas. Então essa era a primeira parte. Já após isso, a segunda parte, ele levava a noiva para a sua própria casa, onde recomeçavam as festividades. Então, por isso que há 2 momentos, e por isso que há um cortejo de 10 virgens, que são como se fossem, digamos assim, as damas de honra, ou as madrinhas no nosso casamento, no casamento cotidiano de hoje em dia, aqui no mundo ocidental. Essas virgens seriam comparadas às damas de honra, tinham a função de preparar a noiva para o encontro com o noivo. Essa era a função das virgens. E quem eram elas, afinal de contas? Uns vão dizer, alguns comentaristas bíblicos vão falar que elas são, na verdade, representantes do Israel professo, ou seja, aqueles que aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador. Ainda há outras interpretações plausíveis que podem ser interpretadas dessa maneira, que tem a ver também com todas as pessoas que receberam o Messias, mas que, por circunstâncias da vida, acabaram se desviando, foram arrastadas para fora da comunhão com Deus, foram levadas pelas paixões do mundo, se deixaram levar e o óleo ficou pouco. E aí, o azeite acabou e não tinha como reabastecer a tocha. Paulo vai citar nas suas cartas também as pessoas que participavam do evangelho com ele e que se afastaram. Diz que aquelas pessoas amaram mais o mundo do que a Deus. A Bíblia também fala de pessoas que provaram do dom do Espírito Santo, mas que se deixaram levar pelos desejos da carne e que é muito mais difícil essas pessoas voltarem à comunhão. Não é que nós não vamos pecar de novo, mas essas pessoas praticamente abandonaram a fé em Cristo e passaram a viver uma vida mundana, por assim dizer, uma vida sem comprometimento com Deus. O que eram as candeias, então? Voltando ao nosso texto. Eram as tochas que consistiam numa vara comprida, então, para que a gente possa imaginar, com trapos ensopados de óleo na parte superior. Alguns teólogos vão dizer que essas tochas, elas duravam pouco tempo, então, mais ou menos 15 minutos durava o tempo até ela se apagar, por isso que precisava cortar as partes chamuscadas e depois embeber no óleo de novo e acender o fogo e seguir o cortejo, até chegar lá na casa do noivo. Interessante isso, Por isso que a gente precisa, de novo, voltar a abastecer a tocha, porque senão nós não conseguimos seguir adiante. O óleo é utilizado como símbolo para o Espírito Santo nas Escrituras. A Bíblia dá várias provas disso. Pode se interpretar dessa maneira. Então, nesse contexto, seria uma referência à posse do Espírito Santo das pessoas que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador na regeneração, quando nós fomos regenerados, ou na conversão, como algumas pessoas preferem. Romanos 8:9, Paulo vai dizer o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É forte isso, E por isso que a palavra vai nos apontar de novo. Nós precisamos voltar à fonte, nós precisamos nos encher do Espírito, nós precisamos ter essa comunhão com Deus renovada dia após dia, senão a carne vai tomar conta. E nós nos afastamos da vontade de Deus. A explicação mais plausível é que todas essas 10, elas tinham a mesma aparência. Ou seja, exteriormente elas tinham a mesma aparência. Mas 5 não participavam do Espírito, ou, na outra interpretação, não estavam abastecidas o suficiente. Eu prefiro usar essa, Às vezes a gente não está abastecido o suficiente. O texto também diz que o noivo demorou a chegar. E então, o que acontece?
elas adormecem, elas pegam no sono. É isso que acontece. Só que, nesse caso, não é atribuído culpa a elas, por conta desse detalhe, que elas pegaram no sono. Se a gente vai lembrar aquela cena de Jesus no Getsêmani, quando ele está prestes a ser preso e ser levado para ser condenado e crucificado, ele está com Pedro, Tiago e João, e lá esses discípulos dormem, e aí Jesus cobra deles, dizendo, vocês não puderam vigiar nem por 1 hora? Mas nesse caso aqui é interessante que elas não são condenadas por estarem dormindo. E aquelas que estavam com o suprimento, com o óleo, com o Espírito Santo, digamos assim, elas não precisaram se preocupar, elas poderiam dormir. Então eu e você não precisamos ficar com os olhos pregados e preocupados em não dormir. Nós podemos descansar no Senhor, se nós entregamos a nossa vida a Ele. A Bíblia também fala que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Ele cuida dos seus, Ele sabe quem são os seus. Uma senhora, certa vez, disse, há muito tempo atrás, que eu conheci, ela disse o seguinte, toda vez que eu vou dormir, eu sempre entrego a minha vida a Cristo, e se eu partir, eu sei que eu estou com Ele, eu peço perdão pelos meus pecados, e eu digo, eu sou propriedade exclusiva do Espírito Santo de Deus. Então, nesse sentido, nós podemos descansar. Nós podemos descansar. Nós podemos dormir e saber que Deus cuida de nós. Só que as insensatas aqui, aquelas que não levaram óleo suficiente, elas viviam uma falsa segurança. Elas achavam que iria dar para chegar lá. O que parece contraditório aqui é que, quando as prudentes dizem às insensatas para que essas comprem óleo, então, pois não poderiam emprestar, porque poderia faltar para ambas, né? Elas dizem para elas comprarem óleo. E se o óleo é o Espírito Santo? Como é possível, então, comprar o Espírito Santo? Será que é possível comprar o Espírito Santo? Não, não é possível comprar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é dom de Deus, é presente de Deus para nós. Mas a Bíblia, ela usa uma metáfora para falar sobre isso, lá em Isaías 55, 1, sobre comprar coisas de forma gratuita. Lá diz assim, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Ou seja, se nós estivermos com sede, nós podemos ir às águas. Se nós estivermos sedentos do Espírito Santo, nós podemos ir lá, então, e comprar, entre aspas, o óleo e suprir o nosso estoque de óleo, para que não venha faltar quando o noivo voltar. Enquanto as insensatas saíram para comprar o óleo, chegou o noivo e nós ouvimos que a festa começou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E o texto segue dizendo, e a porta foi fechada. A partir desse momento, não há como ninguém entrar no banquete, ou no casamento, nas bodas. Tanto é que elas batem na porta, mas o Senhor afirma que não as conhece. E isso vai ao encontro, não de encontro, né? De encontro é uma ideia contrária, mas vai ao encontro do que Jesus fala em outras passagens bíblicas, quando ele diz, nem todo aquele que me chamar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, ou aquelas pessoas que vêm e dizem, Senhor, em teu nome, expulsemos demônios, curamos, fizemos isso, aquilo e aquilo, e Deus diz também, e Jesus diz também que não as conhece. É estranho, né? Como é que eles fizeram isso em nome do Senhor? É que o próprio nome do Senhor tem esse poder para expulsar demônios e para curar enfermos. Mas a vida dessas pessoas não estava, de novo, conectada ou alinhada com o Evangelho. A motivação pela qual elas agiam não tinha nada a ver com a palavra de Deus, com a salvação que nos é oferecida, e por gratidão assim nós devemos agir. Então o Evangelho ele sempre
nós sempre precisamos ser confrontados com o Evangelho, porque ali a gente vê qual é a intenção do nosso coração. E se a intenção do nosso coração está fora do propósito de Deus, então, assim como uma bússola ou um GPS que precisa ser, como é que a gente chama? Recentralizado, né? A gente aperta o botão recentralizar. A palavra, o Evangelho, coloca o nosso coração no norte certo, para que a nossa intenção esteja correta em executar a boa obra que Deus espera que nós façamos. Isso é sermos prudentes. Nós podemos crescer na salvação. A palavra diz isso também. Nós não podemos conquistar a salvação por mérito. Só Jesus pôde fazer isso. Mas as pessoas se esquecem que existe um processo de santificação. Essa parte também é obra do Espírito. Mas nós precisamos querer. Nós precisamos ir atrás. Por isso que a salvação, quando Paulo diz que nós devemos desenvolver a salvação, é que a salvação, sim, já foi recebida, porque nós cremos, mas nós podemos crescer na intimidade com o Senhor, nós podemos crescer no conhecimento com a sua palavra, nós podemos viver mais e mais essa palavra. De novo, não por nós, mas pelo Espírito. E Ele quer fazer isso conosco. O Espírito Santo de Deus quer fazer isso em nosso favor. Eu lembro de uma passagem bíblica bem especial, que aponta para isso também, Apocalipse 2, 4 a 5. Quando Jesus revela a João, ali está falando sobre as 7 igrejas, e ele fala sobre a igreja de Éfeso. E ele diz assim, eu conheço as suas obras, e ele vai dizendo as obras. E aí depois o que ele diz? Contra você, porém, tenho isso, você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. De novo, qual é a nossa intenção? Se nós estamos alinhados nesse primeiro amor, ou se nós estamos fazendo isso no automático, ou se nós queremos fazer isso simplesmente para achar que somos bons ou melhores do que os outros que nós consideramos mais pecadores que nós. Então, abandonar o primeiro amor. Às vezes, nós somos tentados a fazer isso. Mas nós temos a chance, sempre de novo, de nos arrependermos. Por isso que Jesus é amoroso. Ele diz, arrependa-se, lembre de onde você caiu, e aí sim, pratique as obras que você praticava no início. Se a chama da sua candeia, se a chama da sua tocha está se apagando, nós podemos pedir para que o nosso Pai acenda ou reacenda essa chama em nós. Convido o Ministério de Louvor para vir à frente. Nós vamos cantar esse hino, Senhor formoso és, que fala justamente sobre isso. A chama uma vez brilhou, mas ela pode estar fraca. Então nós pedimos para que Ele nos limpe, nós pedimos para que Ele brilhe e faça de novo o primeiro amor voltar dentro do nosso coração. Esse é o nosso clamor, que essa seja a nossa oração. Faça dessa música, desse hino a sua oração, feche seus olhos e adore o Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de nos arrependermos e de nos voltarmos a Ele. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso és, tua face
face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Que assim seja na minha vida e na sua, para a glória de Deus. Convido para nos levantarmos, todas as pessoas que podem, vamos orar, falar com o nosso Deus, agradecer por esse momento. Obrigado, ó Pai, porque Tu sempre vem ao nosso encontro. Obrigado porque Tu não desistes de nós. Obrigado porque Tua palavra nos alimenta e, como ela mesma diz, ela é viva e eficaz. Ela julga as intenções do nosso coração. E ela nos prepara para toda a boa obra que é possível por meio do Espírito Santo, que está em nós, que habita em nós. Obrigado por nos salvares. Obrigado por nos dares oportunidade de crescer na salvação e no processo de santificação. Obrigado porque Tu mesmo fazes todas as coisas para que a gente chegue no destino em segurança, para que nós desfrutemos do Teu reino eterno. Enquanto isso, nós queremos ser vigilantes aqui, Senhor, nos mantém focados naquilo que temos que fazer. E isso envolve não só a vida na igreja, os trabalhos na igreja, isso envolve todas as esferas da nossa vida, a esfera pública. Senhor, no estudo, sejamos testemunhas Tuas, na universidade, na escola, agora virtualmente, alguns voltando presencialmente, no nosso trabalho, sejamos luzes ali onde estamos, na nossa casa, Senhor, no nosso lar, onde também há pessoas que talvez ainda não Te conheçam, ou pessoas familiares próximas que ainda não Te conheçam. Que assim a Tua obra possa seguir, Senhor. Ela não depende de nós, mas o maravilhoso é ver que o Senhor prefere contar conosco. Pessoas falhas, para que o Teu poder seja manifestado e o Senhor seja glorificado no meio daqueles que não Te conhecem e que esses possam também chegar à fé. Assim, Senhor, eu peço por esse momento novo que estamos por viver, Senhor. Pedimos a Tua bênção nos desafios que estão pela frente, Senhor. Nós não conhecemos o amanhã, mas o Senhor já sabe o que vai acontecer. E que a gente possa viver o hoje, aproveitar o hoje e esperando em Ti, tendo a fé em Ti, sabendo que Tu nos conduzes pelos Teus caminhos. Pedimos também, Senhor, pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas enlutadas, pelas pessoas que estão doentes, Senhor, seja da nossa paróquia, Tu as conhece muito bem, Senhor, pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, talvez sentindo que o Senhor está distante. Nesse momento que o Teu Espírito Santo possa tocar essas vidas e elas possam sentir que Tu não estás distante e que elas possam olhar para o exemplo de Jesus e ver que o Senhor sofreu no nosso lugar, que o Senhor levou as nossas dores para que nós pudéssemos ter a cura, se não uma cura plena física aqui, mas a cura plena virá na eternidade. E nessa esperança nos carrega, Senhor. Também pedimos pelas eleições que se aproximam, que o Senhor possa fazer com que votemos conscientemente, que nós façamos a nossa parte e exerçamos a nossa cidadania, pensando e filtrando, Senhor, as propostas, enfim, as ideias, com o crivo do Evangelho, que é o nosso filtro e que é a palavra que faz com que a gente possa discernir aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que vem e não vem de Ti. Obrigado. No mais pedimos a Tua bênção
e as demais coisas que não vêm à mente, mas estão nos nossos corações e o Senhor conhece muito bem, nos colocamos aos pés do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do nosso Deus, que o Senhor Todo-Poderoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu bondoso olhar, a sua presença majestosa e te dê a sua maravilhosa paz, te cubra em todos os seus caminhos, guarde, proteja e te dê sempre a sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Hoje nós vamos fazer, como a oferta é local, a oferta de gratidão, a oferta é para a própria paróquia São Mateus, nós vamos fazer um pouco diferente. Enquanto nós cantamos o próximo hino, você pode também trazer a sua oferta até aqui à frente e depositar no cestinho, lembrando que a oferta, ela é voluntária, a oferta é, como diz a palavra, é a nossa gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Então ninguém deve contribuir com pesar, mas conforme aquilo que tem proposto em seu coração, com alegria, porque Deus ama quem assim o faz. Então, cantemos o próximo hino que fala desse Deus que cuida de nós e que se importa conosco. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim.
então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Eu creio em ti. Assim, então, encerramos o nosso culto. Obrigado por você que nos acompanhou em casa, também por você que está presente aqui, as pessoas que nos auxiliaram na recepção, na mesa de som, na transmissão, no louvor, e todos nós que viemos aqui para adorar o Senhor. Que nós possamos ir, voltar para os nossos lares e servirmos a Ele com a alegria que Ele mesmo nos dá. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Fé em ti
não me deixe fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar.